Obrigado aí pela sua companhia na hora do almoço. Uma entrevista exclusiva. Pela primeira vez, a mãe de Eduardo Porcotti fala com uma emissora de TV. Ela falou com o Balanço Geral. Ela dá detalhes do que aconteceu com o filho na prisão e do que aconteceu na casa do Edson Brits no dia do assassinato do jogador Daniel. Confira. Os irmãos saíram para ir a uma festa de aniversário. A mãe nem se preocupou. Eles disseram que os pais da amiga estavam junto. E esse foi o começo de um pesadelo. A festa terminou com uma morte brutal de um jovem jogador, Daniel. Mas para entender melhor como os irmãos Porcotti entraram na trama e qual o envolvimento deles nessa história, é preciso voltar um pouco no tempo. Agosto do ano passado. Os irmãos gêmeos são convidados por um amigo, Lucas Mineiro, para uma festa. Eles tinham acabado de completar 18 anos. Foi lá, através de Mineiro, que conheceram Alana Brits. Ou que um deles chegaria a ser preso, investigado por suposta participação no crime. Essa é a primeira vez que Viviane, mãe dos rapazes, fala com uma emissora de TV. Por que os filhos dela não fugiram? Não pediram ajuda? Não ligaram para a polícia? Eles diziam, mãe, não tinha o que fazer. A nossa amiga, né, estava com o celular, tentou pegar o telefone para ligar para o SAMU, vendo o estado do Daniel, e foi ameaçada também, né? Ninguém liga para ninguém enquanto eu não tirar ele daqui. Aí a gente perguntava, mas por que vocês não correram? Mãe, tinha um muro de 3 metros de altura lá. E o Edson dizia, ninguém sai daqui enquanto eu não tirar. Tanto é que a hora que o portão abriu, né, que o carro, o Veloster saiu, imediatamente eles saíram correndo da casa. Eduardo foi investigado. Chegou a ficar 12 dias preso. Foi apontado como participante das agressões contra o jogador que aconteceram dentro da casa dos Brits. Para a mãe, eles só contaram dias depois, quando o caso tomou conta da imprensa nacional. Estavam com muito medo, eles estavam apavorados, assim. Inclusive, no domingo à noite, eles mostraram muita tensão. Depois eu vim a saber que a Alana estava mandando mensagens, né, insistentemente no telefone do Gustavo, querendo vir aqui em casa. Eduardo Porcotti não é réu no processo. Ele não foi denunciado pelo Ministério Público, mas o nome dele tem sido bastante falado. Na semana passada, durante a primeira audiência do processo, ele foi citado por várias vezes. 5 pessoas citaram Eduardo em depoimentos ainda na delegacia. 2 delas, Evelyn Peruso e David William, foram acusadas de denunciação caluniosa. Para a mãe, apenas as pessoas próximas da família Brits citam Eduardo como uma forma de represálias pelo irmão e ele terem quebrado o elo proposto por Edson Brits. Algum tipo de conchavo teve, tanto que uma pessoa que eu não quero nem citar o nome aqui, mas chegou até a mudar, né? Primeiro deu uma entrevista falando que eram 3 pessoas que agrediram mais o Edson, depois ela muda a versão dela e eu não entendo o porquê do Eduardo, né? Talvez pela questão do elo, do próprio elo, que o Edson dizia que se quebrassem aquele elo, ele iria ficar sabendo quem quebrou e consequências iria ter consequência isso. Essa imagem mostra o encontro de Edson Brits com os rapazes em um shopping no dia seguinte ao assassinato. Ali, eles teriam sido ameaçados. Segundo Viviane, quando os Brits descobriram que o padrasto dos jovens é um ex-político influente na cidade de São José dos Pinhais, começou um boato de que Edson teria mentido na primeira versão apresentada para protegê-los. Essa foto, uma montagem, se propagou pelos grupos de WhatsApp. Foi feita uma montagem dizendo que filho de ex-vice-prefeito de São José dos Pinhais tinha participado do crime do assassinato do Daniel. Então ali a gente viu, assim, no meu pressentimento de mãe, eu vi que tinha uma coisa muito estranha acontecendo. Com certeza uma pessoa ardilosa e do mal, né, tentando incriminá-lo. E depois disso a coisa disseminou. O processo sobre a morte do jogador está longe do final. Um ponto bastante questionado por outros advogados de defesa durante a audiência da semana passada foi sobre as roupas sujas de sangue que o próprio Eduardo confirmou em depoimento. Segundo o advogado que acompanha os irmãos, ele teria tentado separar a briga.
As testemunhas sigilosas excluem totalmente a participação do Eduardo. A própria Cristiana, no depoimento na delegacia, disse que o Eduardo não bateu. O próprio Eduardo, primo da Cristiana, disse que quem pegou a faca e passou no chão amolando a faca foi o Edson e não foi o Eduardo. Ou seja, os depoimentos, né, são muito contundentes, excluindo a participação do Eduardo nesse crime bárbaro. Viviane diz que os filhos não podem mais sair na rua sem terem dedos apontados para eles. A maldade das pessoas é muito grande, a gente nunca conviveu com esse tipo de pessoas. E a gente vê que pessoas, de repente, fazendo um mal dessa grandiosidade, a gente jamais podia imaginar que meus filhos, né, que essas pessoas de bem estariam envolvidas com pessoas capazes de poder fazer isso.